assunto que não é muito aqui da esfera local, mas que nos chama a atenção, porque é no âmbito assim, da imprensa nacional, os sites que acompanham aí o dia a dia das emissoras está divulgando uma notícia hoje de que o William Bonner, né, editor e apresentador do Jornal Nacional, que é o principal jornal da Globo, ele apresentou ao lado da ex-esposa Fátima Bernardes por muito tempo, ele foi convocado pela cúpula da Globo para uma reunião emergencial. Segundo já foi divulgado, já está aí nos blogs, essa reunião vai tratar de constantes erros que ele vem cometendo na apresentação do Jornal Nacional. Imagine, rapaz. Bom, né? Constantes erros que ele vem cometendo. Diz assim a nota: esses erros estão incomodando não só o público, mas também os grandes chefes da emissora. E, inclusive, ele já teria levado bronca, o que pesou mais ainda naqueles climas de bastidores, porque um cara como o William Bonner não aceita muito, né? Claro. O Wilson Novaes não é muito de aceitar tomar esporro, imagina Bonner, né? Segundo fontes, ele já havia assinado os papéis para a sua aposentadoria, o que deixou a sua parceira Renata Vasconcelos em desespero. Além da situação com Bonner, Renata também não vem passando bons momentos. Em junho, um homem armado, você lembra daquele caso, né? Invadiu, querendo falar com ela e tal. É um clima meio pesado ou muito pesado. Eu vejo, viu? Eu vou aqui fazer um comentário. Eu vou falar isso com conhecimento de causa. É o comentário do dia com conhecimento de causa. Esse episódio, a Globo é a emissora, assim, pela audiência que tem, pelo poder que tem, que teve ao longo de muitos anos. A Globo já elegeu o presidente da República do Brasil, gente. A partir da Globo, elegeu-se o presidente da República do Brasil. Imagina a força que um canal de televisão desse tem. Você lembra bem do episódio do Caçador de Marajás, que o Globo Repórter começou a fazer uma série de matérias e as pessoas começaram a ver a figura de um jovem político no Alagoas que, governando aquele município, dizia: eu sou o Caçador de Marajás. Esse moço foi para os debates da Globo e foi show, tudo armado, preparado, ganhou as eleições, foi presidente, depois veio o impeachment. O primeiro que eu, na minha história de vida, eu acompanhei pela televisão, que foi o do Fernando Collor de Mello, o Caçador de Marajás. Fernando Collor de Mello foi uma criação. Ele, o pai, o Arnon de Mello, tinha vários veículos de comunicação no Alagoas, como tem até hoje, rádio, jornais, televisão, afiliado da Globo, inclusive, na época. E com esse aparato, né, de comunicação na mão, facilitou bastante e tivemos Collor de Mello, né, chegando à presidência da República do Brasil, ainda jovem, muito estupefático, né, aquela coisa dele. Ele anda de jet ski, ele pilota tal, ele pula de paraquedas, lembra um pouco o capitão, mas o capitão é outra linha porque foi militar, o capitão já foi paraquedista, essa coisa toda, mas devia também ficar com a bola mais contida, né? Mas é o poder é assim mesmo. Alguns aproveitam, usam, abusam e depois vão ao ostracismo na mesma medida. Mas com relação, voltando à questão da Globo, eu imagino, Rony Braden, dentro desse processo e espectadores que representa a comunicação no Brasil, a forma como os veículos de comunicação chegam àqueles que são detentores das concessões, que sempre tem um aparato político forte. Quem não tem um embasamento político forte num ou de outro governo, dificilmente detém um meio de comunicação. É tanto que a Globo está sentindo isso agora. Está sentindo isso agora quando o Jair Bolsonaro resolveu bater de frente. A Globo já teve prejuízos incontáveis nesse período. De tudo, até do futebol, quando a gente comentava aqui esses dias que o SBT deve transmitir a Copa Libertadores, os jogos, né? Imagine tirar isso da Globo. A Globo
determinou o horário dos jogos. Os jogos de 9h30 era para a Globo exigir a sua novela. Carro-chefe da grade de novelas, a novela das 9, como era falar, Jornal Nacional, novela das 9. Depois veio o futebol. Depois veio o futebol para você ter. Isso é só para você ter uma ideia do poder que essa emissora sempre teve. Por exemplo, treinos da seleção brasileira, que somente repórteres tinham mais acesso aos jogadores, de ir para vestiário. Tudo está mudando. O mundo está mudando. O Brasil, para bom ou para mal, não sei se ainda está para o bem, aponta algumas coisas boas e outras não tão boas, mas eu digo que está mudando muita coisa. Eu, por exemplo, sou um defensor de que os meios de comunicação eles sejam mais democratizados, porque eu vejo que as pessoas que pregam a democracia nos meios de comunicação, quando têm a oportunidade, eles fazem e exercem o mesmo papel dos outros. Você não vê, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores defender que o monopólio do setor, mas quando eles têm a oportunidade nos canais que eles detêm, agora nas redes sociais, eles não dão oportunidade a ninguém. A verdade só é a deles, usando o mesmo expediente que aqueles que estão chamados de direitistas sempre utilizaram. A Bahia, as concessões de rádio aqui na Bahia, por exemplo, de televisão, passou pelo crivo de Antônio Carlos Magalhães quando foi ministro das comunicações, todo mundo sabe. Ele dava os canais de rádio, as redes todas passaram para os amigos dele e formou a filiada. Derrubou, inclusive, a Manchete da época, né, do grupo da Manchete, veio posteriormente a Record e tal. E agora, eu imagino a pressão que o editor do Jornal Nacional não recebe se partes daqueles grupos dominantes da comunicação financeira, que são os investidores, dizem, rapaz, o presidente não está gostando de Bonner. Bonner é né, seguido por muitas pessoas, as colocações dele e tal. Às vezes o cara está lá fazendo seu trabalho, mas é assim. Isso acontece lá na Globo, eu boto lá em cima, como acontece aqui. Eu já passei por isso. Eu já contei isso e conto 1000 vezes. Um governo que teve passado aí, o secretário da época, não sei se ele ouve a gente, ele até apagou aqui no cenário político, mas ele andou muito arisco um tempo. Ele foi para o dono da rádio e pediu para me tirar da rádio. O dono da rádio disse, o filho do dono, né? Disse que não ia tirar, porque tinha sido minha contratação, que era importante para a rádio. Ele falou, então dá as férias a ele. Dá as férias a ele, que o que vocês a prefeitura está devendo a vocês. Enquanto ele estiver de férias, ele não está batendo na gente, a gente paga. E pagou tudo. Eu voltei para a mesma rádio. Então, imagine a Globo, imagine a Record, imagine o SBT, a pressão que não é. Silvio Santos recentemente tirou o Jornal da Record do ar, porque tinha uma matéria que ele estava em desacordo. Então, isso é para você entender, isso é muito mais alto, isso é muito mais forte do que nós aqui imaginamos, porque nós não estamos no dia a dia. Por que nós temos quantas rádios de 4, né? A rádio, que eu digo, as rádios comerciais. 3 são de políticos. 2 deputados federais, né? Que tem, aliás, vamos corrigir aqui. Um é uma família tradicional política e a primeira rádio que eu trabalhei lá, os Boys, mas que já teve o governador, o senador e tal, mas está fora do páreo, o César Boy, mas é da família. Eles tomam posição política todo o tempo, sempre foi. Não vamos aqui esconder o jogo. A outra rádio é de Euclides. Ele orienta politicamente a sua rádio com quem está com ele. A outra rádio é um deputado federal, Léo Lamanto. Ele conquistou, ele tem um sócio que é comerciante, mas ele é o político. A palavra do político sempre pesa, principalmente no jornalismo. E a outra rádio é um grupo de rádio, mas que também não vai deixar de ter vinculação política com um determinado grupo, ou não, que é a Rádio Povo. Então, onde eu trabalho, inclusive, tem sempre a vinculação. Então, o que a gente fica aqui, o comentário começou por conta de Bonner, deve estar acontecendo em cada campanha eleitoral, e ainda mais essa do Bolsonaro, porque Bolsonaro é o que chuta o pau da barraca, ele vai para cima. As ofensas que ele tem praticado contra jornalistas, que, principalmente da Globo, da Folha de São Paulo, que esses caras deitaram e rolaram muito tempo e deitam ainda. Faziam o que queriam. As sumas volumosas de investimento público nele. E aí atinge o jornalista, eu não acho certo. É ele atingir o jornalista.
Eu me chateio com isso. Quando ele vai atingir um jornalista que fez uma pergunta, ele deveria ir bater de frente, era com o dono. Ele deveria discutir esses assuntos e trocar farpas com o dono da empresa. O jornalista é um profissional. É bem verdade que uns são parciais, assumem camisas mesmo, tendências, isso tudo. Mas está lá numa entrevista, eu lhe dou um humor, isso é ridículo, eu não aceito. Isso é por fora. E não aceito com ele nem com ninguém, qualquer um que fosse. E tem muito gente aí que posa de bozinho, que é muito mal com o jornalista, trata mal, agora fica nos bastidores, por causa da dependência, né? O cara vai lá da empresa, eu já vi aqui, Jiqué, meu, para encerrar o comentário, eu já vi jornalista que está aí no ar até hoje fazendo sucesso, tomar um catiripapo de um prefeito que o gravador pulou uns 2 metros de distância, ele foi buscar pilha num lugar, bateria em outro, e o gravador rolando na rua, porque ele falou uma coisa que o cara não gostou. Eu já vi ameaça, até, de certa forma, já me senti ameaçado, mas nunca foram muito explícitos para mim. Mas é isso, esse comentário falando do Bonner, mas que não deixa de trazer para o que a gente conhece um pouco, né? O nativo é sempre assim, ele traz o assunto para aquele ambiente que ele convive e conhece.